Rapaz, troca de tiros entre a polícia militar e um assaltante acabou com um casal atingido por bala perdida. Isso aconteceu no bairro de Mangabeira na noite de ontem, mas tudo começou no bairro do Miramar, quando um criminoso assaltou um carro. Ao vivo, a gente vai conversar com Vanessa Costa, ela vai trazer todos os detalhes dessa situação pra gente. Vanessa, bom dia. Bom dia, Danilo. Boa semana para você, para todo mundo que acompanha o nosso Correio Manhã. Iniciamos mais uma segunda-feira com uma ação policial, dessa vez que chamou a atenção por conta dos envolvidos nesse contexto, um pouco do que você já citou para a gente, mas em maiores detalhes. Durante a noite de ontem, um coronel reformado da polícia lá do estado de São Paulo, que está aqui em João Pessoa, teve o carro dele, um veículo preto, tomado por assalto. Imediatamente após a ação do suspeito, essa vítima acionou a Polícia Militar para a busca desse veículo e para tomar as medidas necessárias referentes à ação criminosa. Quando isso aconteceu, a Polícia de Prontidão foi em busca desse veículo e encontrou já no bairro de Mangabeira, quando o assalto havia ocorrido ali no bairro de Miramar, então alguns quilômetros já de distância, e iniciou então uma perseguição policial, porque na ordem de parada o suspeito ao dirigir o veículo não parou. Por isso, a polícia deu continuidade e então é iniciada essa perseguição. Depois desse momento, existe um período ali de troca de tiros entre os suspeitos e os policiais para tentar realizar então a contenção desse suspeito junto ao veículo e cessar a ação policial, mas sem êxito num primeiro momento. Nessa troca de tiros, um casal em Mangabeira, já na rua Elias Pereira de Araújo, foi baleado. Um casal de jovens, inclusive, um menino de 18 anos, uma menina de 21 anos, que nada tinham a ver com a situação do assalto, acabaram infelizmente sendo baleados na noite de ontem, na noite para a madrugada deste domingo. Além disso, o suspeito perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com o muro de um local. Com a colisão, ele também se feriu. Isso porque o veículo foi bastante danificado, ele ficou preso entre as ferragens e precisou ser removido por uma equipe especializada. A gente atualiza agora o estado de saúde, primeiro das vítimas, o casal que foi atingido então por bala perdida. Trata-se de um menino de 18 anos, como eu citei, que veio socorrido por ambulância do SAMU aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, onde passou pelos procedimentos médicos de emergência e segue ainda internado, porém em estado clínico regular. Já a menina, a mesma coisa, ela de 21 anos também foi baleada, também socorrida por uma ambulância do SAMU, veio aqui para o Hospital de Trauma, procedimentos ali de emergência relacionados à situação do tiro. Segue também internada em quadro clínico regular, ainda sem previsão exata de alta, mas sob os cuidados da equipe médica para que eles fiquem bem o quanto antes. O suspeito também foi socorrido aqui para o Hospital de Trauma. Após a colisão, ele ficou preso entre as ferragens, como eu citei, então acabou se ferindo bastante. Ele tem 33 anos, também passou pelos procedimentos médicos de emergência, também segue em quadro clínico regular e em observação aqui no Hospital de Trauma. Tudo isso de acordo com o último boletim médico expedido pela unidade hospitalar. Fica então aí uma situação que nos chama a atenção por conta do casal. Muitos jovens estavam ali na rua, acabaram sendo atingidos por uma situação que infelizmente nada tinha a ver com eles. A gente tem inclusive a fala do tio dessa vítima, o tio da menina, que também é da polícia, por coincidência, que trouxe algumas informações para a gente sobre essa situação. Vamos acompanhar. Estávamos na igreja aqui em Miramar e foi quando recebemos informação que um irmão nosso da igreja teria sido vítima de assalto, tomado o veículo. E aí ficamos atentos, procedimento, ligar para 190, enfim, o carro tinha rastreador, tem rastreador, e aí certamente a polícia no encalço dos elementos se depararam com esses elementos com um veículo roubado no bairro Mangabeira. Segundo informações, porque não chegamos lá no local da ocorrência, viemos direto para o trauma porque recebemos informações que entre as pessoas baleadas é minha sobrinha, e estamos aqui para saber o estado de saúde dela, bem como o namorado, então certamente bala perdida, enfim. Os dois foram vítimas justamente nessa troca de tiros com a polícia, que a polícia é no encalço dos elementos, e os elementos
abriram fogo contra a polícia, a informação que a gente tem, e terminou atingindo o casal. Nossa solidariedade é essa família das vítimas, muito jovens que acabaram sendo atingidos. Como disse o tio de uma dessas vítimas, nada eles tinham a ver com a situação, mas infelizmente foram atingidos aí durante essa troca de tiros e essa perseguição. O suspeito também permanece internado. A polícia deve tomar as medidas necessárias após a alta médica. Danilo? Obrigado, viu, Vanessa, pelas primeiras informações. Assim como você disse, a nossa torcida agora é pela recuperação desse casal, isso quanto antes. E outra, eu falo direto por aqui, rapaz. Quem mais sofre nessa guerra contra a criminalidade, principalmente na guerra entre grupos criminosos, é o cidadão de bem. É quem não tem nada a ver com essa violência toda. Você, pai de família, você, mãe de família, trabalhador, trabalhadora, dona de casa, dono de casa, sai em paz da sua residência. Seja de manhãzinha cedo agora para trabalhar, seja à tarde, fim de tarde, início de noite. Você sai tranquilo. Seja para ir na esquina comprar pão. Você pode ser vítima da criminalidade, que assola o nosso estado, que toma conta desse país. Infelizmente, são grupos criminosos rivais que entram em guerra para ocupar espaços aqui na capital ou em cidades do interior também, que isso acontece demais, essa guerra entre facções. É bandido fazendo assalto, praticando furto, independente da hora do dia, porque esse roubo a veículo, esse assalto a carro lá no bairro do Miramar, foi cedo da noite. A gente não está falando de uma madrugada violenta como era antigamente, não. Em que a maioria das pessoas estava guardadinha em casa, em segurança. Agora o crime não tem hora, não tem lugar. O bandido não tem o que perder e não quer saber de nada, não. Troca tiros com a polícia, atira em via pública, não quer saber quem está no meio da rua, quem está no caminho dele. Então, o maior refém da criminalidade é o cidadão de bem. É quem está em meio a esse fogo cruzado. A gente está falando de Mangabeira, do bairro mais populoso da capital. Se fosse uma cidade, era a terceira maior da Paraíba. Você imagina a quantidade de gente que tinha na rua quando isso aconteceu. E, infelizmente, nessa troca de tiros entre a polícia e esse bandido, esse casal acabou atingido por disparo de arma de fogo. Vou reforçar, a gente continua aqui na torcida para que o quanto antes eles recebam alta e tomara que já no próximo boletim do Hospital de Trauma a gente traga essa boa notícia para você, tá bom?